Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa próxima aula de hoje, né? Gente, hoje nós vamos falar sobre Wittgenstein e a filosofia da linguagem. É fundamental considerar que, como eu sempre falo nas nossas aulas, né, o Wittgenstein tem uma questão muito relacionada, muito ligada na obra escrita por ele com o momento histórico, né? Ou seja, com a questão daquele momento em que ele está vivendo, né? Daquela história, daquele contexto mundial, e consequentemente daquele contexto local, onde ele desenvolve a obra dele. Quando nós falamos no Wittgenstein, é fundamental destacar que ele nasceu em Viena, na Áustria, né? Era filho de uma família abastada e inicialmente fez seus estudos com o objetivo de se formar em engenharia aeronáutica. Né? Entretanto, por influência de um filósofo e professor de matemática chamado Frege, ele passa a se dedicar ao estudo da lógica. Né? E ele passa então a descartar, né, vamos dizer assim, a vida dele começa a ter um processo de movimento, aonde ele começa então a perceber a necessidade, né, de se mudar para a Noruega. Ele então em 1913 ele se muda para a Noruega para se dedicar ao estudo da lógica. Como eu sempre costumo, e aqui abrindo apenas um parêntese, né, para a aula não ficar tão pesada, vamos assim dizer, é fundamental destacar que existe uma relação muito intrínseca na obra dele com a questão do contexto de vida em cada momento em que ele está passando. E quando eu preparava essa aula para vocês, eu me lembrei de uma reportagem que eu li da questão, né, do quanto a psicologia tem, entre aspas, alargado, né, a régua entre adolescência, juventude, né, a idade, né, tem, vamos dizer assim, aberto um recorte temporal maior. Obviamente que nós sabemos que nós sofremos mudanças climáticas no mundo que alguns dizem ameaçam a nossa existência, vamos assim destacar, né? Mas nós também não temos como negar de que existe uma questão muito importante que é o quanto, né, a questão da longevidade dos seres humanos, né? E aí eu destaco duas questões, né, que a gente tem que falar já nesse momento, que é a questão do etarismo, né? Ou seja, a quebra do preconceito ao etarismo. Não cabe mais, né, haver este preconceito com as pessoas de mais idade no mercado de trabalho, e o quanto algumas pessoas, consideradas ainda jovens, aos 50 anos, têm feito um câmbio, né, de profissões. Então vocês vejam que isso não é uma novidade, né? O Wittgenstein já tinha se deparado com essa necessidade de, não tendo se encontrado na engenharia aeronáutica, mas sim na lógica e na matemática, tendo migrado para outra área. Isso eu destaco para vocês, a importância do quanto a filosofia é algo extremamente atual nos nossos dias, e o quanto nós temos que sempre fazer essas relações com os nossos alunos, senão se torna algo que eles não conseguem nem visualizar. Mas quando se fala em filosofia da linguagem, realmente esse filósofo, ele rompeu muitas barreiras, tá? E trouxe um estudo extremamente aprofundado sobre a temática, né, da filosofia da linguagem, tanto é que ele é estudado em várias áreas, né, não se limitando somente, vamos dizer assim, à área da filosofia, e fechando com aquela proposta que eu sempre digo para vocês, de que nós temos que trabalhar interdisciplinarmente, né? Não podemos ficar isolados em uma caixinha achando que temos a resposta para tudo. Então, em 1913, o Wittgenstein se muda para a Noruega para estudar lógica. Em 1914,
que fato histórico acontece? O que acontece no mundo, um fato histórico, que é o estouro da Primeira Guerra Mundial. Ele, então, se alista no exército da Áustria, né? E ficou algum tempo no campo de batalha, sendo que em 1918 ele é ferido e é preso pelos italianos, né? Pelo exército italiano. Nesse período, ele elabora e constrói o que seria um dos seus maiores escritos, né, e seria o pontapé inicial para a seu efetivo ingresso na filosofia e, em especial, depois na filosofia da linguagem, quando ele escreve Tratado Lógico Filosófico. Cabe, então, considerar que, nesse meio tempo, o pai dele vem a falecer. Vocês lembram, então, que eu lá no começo da nossa aula falei que a família do Wittgenstein era uma família, vamos dizer assim, abastada, que tinha condições e que ele poderia, então, retornar à sua família e buscar a herança que lhe era de direito. O que acontece é justamente que ele abdica, tá? Abdica desse patrimônio e segue se mantendo ministrando aulas, tá? Ele segue, então, ministrando aulas e, após essa renúncia, né, da sua herança, ele ingressa para dar aula numa escola infantil. É claro que quando uma pessoa, vamos dizer assim, como eu sempre digo para os meus alunos, né, a gente sabe que cada um de nós sabe que nós temos o nosso tempo, né? Ou seja, nós sabemos que alguns aprendem matemática com mais facilidade, outros aprendem português com mais facilidade. E nós temos que saber medir, né, o termômetro do nosso aprendizado. Entretanto, ele, enquanto professor, né, de educação infantil, ele não dá para dizer que não obteve sucesso, mas sim ele teve alguns percalços, porque exigia um grau, vamos dizer assim, de atividade para as crianças que, né, complicava a situação, porque nós sabemos que muitas vezes até mesmo o aluno no ensino superior, ele não consegue ter o que a gente chama de autonomia acadêmica, ou seja, né, fazer por si, procurar por si, olha, eu estou com dificuldade para resolver isso aqui, eu vou ter que ir na biblioteca, eu vou ter que procurar. Então, ele trabalhou algum tempo como professor de educação infantil, mas, vamos dizer assim, não dá para dizer, porque eu acho que cada professor, e isso hoje é mote de vários estudos, né? A gente não pode fazer uma crítica desconstrutiva ao modo de um professor trabalhar sua disciplina, né? Porque cada um tem, e nós sabemos que isso é constitucionalmente garantido através da liberdade da cátedra. E é claro que ele teve problemas, ele estava destoando, né? Talvez estivesse fazendo uma cobrança que seria para alunos de ensino médio, enfim. O que a gente vai perceber é que ele, então, né, para se sustentar, ele começa a trabalhar como jardineiro, né, fazendo outras atividades além da jardinagem, também se dedicando a pequenos trabalhos, né, até conseguir efetivamente ingressar depois como professor no ensino superior. É nesse período que, em 1924, é criado o que se chama Círculo de Viena, né, que ele é coordenado por Moritz. Guardem o nome desse cara. Esse Círculo de Viena, na verdade, era um grupo de intelectuais, não só da filosofia, mas da economia, da física, né, da história, da geografia, enfim, vários grupos, vários campos do estudo que se dedicavam a estudar, né, questões que eram, vamos dizer assim, da intelectualidade, né, questões que eram do momento, né, abordados. Eles estudavam na própria faculdade, faziam um grupo
de estudo, né? Hoje em dia a gente sabe, né, que isso é muito comum, que os professores tenham seus grupos de estudos, e as pessoas que têm afinidade com aquele tema vão estudar, se encontrar, enfim, semanalmente, quinzenalmente. Isso é fundamental para que isso mantém a disciplina, né? Mantém assim, não, eu tenho que estudar o texto, vou ter que ler o texto porque eu tenho um grupo de estudo. Então, no grupo de estudo, nós vamos debater tal temática. O que acontece é justamente que esse grupo de intelectuais ficou junto até 1936, tá? E, claro que até aí, Wittgenstein, já havia desenvolvido e se apropriado, como a gente diz, né? Porque para tu te apropriar de um tema, tu tens que estudar, vamos dizer assim, exaustivamente esse tema. Por isso é que a gente fala, fulano é doutor em tal coisa, estudou, fez especialização, mestrado, doutorado em tal tema. Então, é uma pessoa que domina a temática. O que acontece é justamente que, em 1936, o Moritz é assassinado, tá? Não se sabe o certo, se acredita que seja por um integrante, membro de grupo nazista, tá? Com isso, então, o grupo deles dá uma acalmada, né? Ou seja, passa a... o grupo não segue os encontros, tá? Mas o Wittgenstein ingressa no ensino superior, faz seu mestrado, faz seu doutorado, né? E segue os seus estudos. Nesse período, então, né, o Wittgenstein se aprofunda, né, em estudar a filosofia da linguagem, né, fazendo uma relação entre lógica, filosofia e realidade. Tá? Ele fazendo essa relação entre lógica, filosofia e realidade, é claro que eu não vou entrar aqui nos termos da lógica, né, a questão entre premissa, enfim, mas ele trazia uma noção para ele, as questões que era preciso que existisse uma relação, tá, entre o que é, né, o que é usado através da linguagem e, consequentemente, o objeto a que eu me refiro. E o que ele dizia, aonde que ele usava a lógica, né, nesse momento, qual a questão da lógica nesse momento para ele? A lógica, ela era fundamental porque eu tinha que provar, né, que aquela relação entre o objeto abordado através da filosofia da linguagem e, vamos dizer assim, e o próprio objeto, era uma relação verdadeira, ou seja, ele corresponde uma coisa à outra, tá? O que a gente vai observar é justamente que existe vamos dizer assim, seria o ápice do seu estudo, quando ele consegue, então, fazer, né, essa relação e dar essa guinada, introduzindo a filosofia da linguagem como vamos dizer assim, uma área dentro da filosofia a ser estudada na filosofia, né, nessa virada do século XIX para o século XX. Né? É uma área da filosofia em que ele consegue dominar a tal ponto de se apropriar dela e ter um espaço de estudo até então que antes nós sabemos que não tinha. Né? Ele consegue trazer o interesse, né, dos filósofos e a gente sabe que não só dos filósofos, né, porque ele é estudado em outras áreas, né, ele consegue trazer para despertar o interesse dos filósofos para o estudo dessa relação entre lógica, filosofia e a realidade, né? Trazendo a lógica como um instrumento de verificação, vamos assim dizer, da realidade, né, da linguagem com a relação do objeto. Tá? É claro que isso ele não vai desenvolver de uma hora para outra. Vocês veem que ele vem estudando isso desde 1913, ou até mesmo antes, quando ainda na Áustria, né? E em 1936, apenas o grupo do Círculo de Viena
perde um pouco daquele gás, né, daquela, vamos dizer assim, daquela consistência. Mas ele segue estudando e segue também abordando essa temática em suas aulas, despertando, né, para os filósofos a importância e a necessidade de abrir um espaço para se estudar especificamente essa relação entre lógica, filosofia e realidade. Dando continuidade, né, ao nosso raciocínio anterior, é fundamental destacar que o Wittgenstein, a obra dele se divide em dois momentos. Fica nitidamente visível isso, tá? O primeiro momento, com a primeira obra dele, em 1921, intitulado Tratado Lógico Filosófico, e o segundo momento, em 1953, com a obra intitulada Investigações Filosóficas. As duas obras, elas apresentam momentos distintos, tá, do pensamento desse filósofo. E aí é aquilo que eu digo para vocês, né? A filosofia, assim como sendo uma ciência humana, ela apresenta uma característica muito peculiar, né? Que é justamente a questão de ter uma influência direta, né, dos fatores sócio-históricos e culturais, né, em que a pessoa que produz aquela obra está inserida. E é o que acontece com o Wittgenstein, né? 1921, ele ainda, quando ele trabalha a obra Tratado Lógico Filosófico, o pensamento dele ainda está muito forte com a influência do Círculo de Viena, né? Que era esse grupo, né, de intelectuais, fossem eles economistas, sociólogos, historiadores, matemáticos, lógicos, filósofos, né, que se reuniam, né, com um molde semelhante ao que são hoje os nossos grupos de pesquisa, em que, como que funciona? O conhecimento não é algo que vai chegar a ti, né, de uma maneira, tu vai aprender por osmose, né, como eu digo. Então, o que acontece? Esses intelectuais, percebendo a necessidade de uma constância, de uma disciplina, essa seria a palavra, né, se reuniam, né, na Universidade de Viena, em determinados horários, em determinados dias, justamente para manter essa disciplina do estudo, né? Porque, abrindo um parênteses, fazendo um comentário aos nossos dias de hoje, é lamentável, né, que ainda no nosso país se escute de que quem estuda, que o estudo não é uma forma de trabalho, né? O estudo é uma forma de trabalho, sim. E por isso que eu sempre digo que quando fui bolsista, e foi isso que me possibilitou fazer mestrado, doutorado, graduação e até mesmo morar fora do país, eu sempre encarei isso com muito profissionalismo, né? Porque para eu poder estar ali, desenvolvendo aquele trabalho intelectual, havia um valor financeiro que me era retribuído, mas, infelizmente, o que eu observo é que a sociedade, muitas vezes, não considera o estudo como um ato, vamos dizer assim, profissional, né? E não, e muitas vezes nem encara com tanta seriedade, mas é algo que te exige uma extrema disciplina, tá? Então, eu vejo pelos dois lados, de um lado uma sociedade que não valoriza, né, o estudo, né, como deveria valorizar, e acredita que o trabalho só vem de uma mão de obra, vamos dizer assim, de um trabalho físico, né? E por outro lado, muitas vezes pessoas que se beneficiam de bolsa e que não valorizam também, né, se considerando enquanto profissional. E é como eu sempre digo, a gente tem que mostrar isso para as pessoas que não funciona tanto, justamente porque, retornando à figura do Wittgenstein e ao Círculo de Viena, estudo exige disciplina, né? Tu não vai conseguir resultado nenhum, não só estudo, até as atividades físicas, agora que estamos em período de Olimpíadas, né? Tu vê a disciplina que a pessoa tem, né? E muitas vezes, por um décimo tu vai, por um minuto tu fica.
certo? Então, eu acho que essas considerações são sempre importantes, né? Então, como eu falava para vocês, a primeira obra, né, o primeiro momento do trabalho do Wittgenstein, em 1921, com o Tratado Lógico-Filosófico, como o próprio nome já diz, né, ele está mais relacionado à lógica, tá? E a análise e o tratamento do objeto da linguagem relacionado à lógica. No segundo momento, em 1953, quando sai a obra Investigações Filosóficas, ele já está mais relacionado às questões da linguagem, considerando o âmbito social. E é o que ele chama de jogos da linguagem. Tá? Os jogos da linguagem, quando Wittgenstein destaca isso, nesse segundo momento, né, do estudo dele com investigações filosóficas, é justamente que nós nem sempre conhecemos o que aquela linguagem, o que aquela palavra quer dizer, aquele termo quer dizer, sem conseguirmos associar ele ao que seria a contextualização social. Né? E é isso que ele diz justamente a questão dos jogos de linguagem. Ou seja, tu tens que saber de qual é o contexto de que aquela palavra está inserida, qual é o contexto sócio-histórico-cultural que aquela palavra está inserida, certo? Por exemplo, na área da pesquisa, né, se nós formos dizer eu fui a campo, bom, no meu caso, quando eu vou a campo, eu posso estar fazendo uma pesquisa jurisprudencial ou uma pesquisa em documentos históricos, como foi o caso da minha dissertação e tese de mestrado em História da Educação. Mas se tu disseres, por exemplo, a uma pessoa que é da área das ciências agrárias, né, eu vou ao campo, pode ter dois sentidos. Ir ao campo fazer uma pesquisa ou ir ao campo propriamente dito, ok? Então, com isso, mas é claro que esse meu exemplo é um exemplo, vamos dizer até simplório, muito simples para a complexidade que é o estudo elaborado pelo Wittgenstein. O que a gente vai observar é que muitas vezes o não domínio, não é, daquele jogo de linguagem de determinado espaço faz com que tu fiques totalmente isolado. Né? Por exemplo, quando a gente vai a um hospital, aquela linguagem usada pelo grupo de profissionais da saúde, não é? E aí eu não diria só médicos, mas diria médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, é algo que para nós é distinto, é diferente, a menos que a pessoa tenha estudado algo sobre aquele contexto. Então, observem que quando o Wittgenstein fala nos jogos de linguagem, agora o mote da pesquisa dele, o mote dos escritos dele, passam a não mais ser única e exclusivamente a questão da lógica, né? Mas sim ele traz mais para uma questão do reflexo que a linguagem tem sociológico, certo? E isso é muito interessante. Nossa, quando ele começa a falar sobre os jogos de linguagem, isso passa, nós podemos observar até vamos dizer, nas diferentes gerações, né? Eu observo que hoje coisas que eu falo, as minhas sobrinhas algumas gírias, vamos dizer assim, que eu usasse naquele período, então se adequam mais ao período de hoje. Não tem mais o mesmo efeito. Aí, quando a gente chega nesse momento, é que eu digo para vocês o quanto a riqueza do trabalho do Wittgenstein é fundamental, porque ela vai ser possível ser trabalhado em várias outras áreas, né? Na história, na geografia, na sociologia, né? Na sociologia, por exemplo, também no direito, né? Quando tu começa a fazer o uso e a análise dos termos e das palavras, né? Na própria estudo das línguas, né? Ele começa a se tornar extremamente flexível. Então ele começa fazendo uma análise de um estudo mais hard, vamos dizer, amparado lá no primeiro momento em 1921, né,
por uma questão da lógica, né? E no segundo momento, então, ele já passa mais a analisar a importância da questão da linguagem num espaço mais sociológico, né? Então, isso fica nítido, né, até mesmo quando nós observamos que tu te apropriares, né, quando eu digo te apropriares, é tu teres o domínio do uso, né, da linguagem, vai te proporcionar ou te cercear, né, a chegada em determinados espaços. Então, assim, né, gente, já nos encaminhando para o nosso final da nossa aula, como eu digo para vocês, eu acho que através dessa análise do estudo do Wittgenstein, a gente tem uma observação do quanto, né, ele consegue romper com esse processo de, vamos dizer assim, introduzir um espaço, né, que é o espaço da filosofia da linguagem, dentro da filosofia, né, e o quanto ele consegue, vamos dizer assim, fazer um estudo extremamente aprofundado, né, sobre o que seria a questão da possibilidade da linguagem estar ou não, né, mais atrelada à lógica, e num segundo momento o quanto a importância da filosofia e da filosofia da linguagem, né, na análise da filosofia enquanto um espaço que ocupa um espaço em uma análise de uma questão das transformações e construções culturais, né, em que o ser humano está inserido. Como eu bem expliquei para vocês, a gente vai perceber que essa lógica dele, né, com a linguagem, e ele vai dizer, olha só, prestem atenção, a filosofia da linguagem tem um espaço, ocupa um espaço bem mais importante na nossa sociedade do que nós pensamos, né? Basta ver o deslocamento que a gente pode fazer, né, na possibilidade de interpretação, né, dos fatos através do uso da linguagem em diferentes espaços sociais, né, ou em diferentes momentos, né, históricos que a sociedade se apresenta. Com isso, eu vou fazendo um breve fechamento sobre esse autor e mostrando, né, que o quanto eu sempre digo para vocês da necessidade de se trabalhar interdisciplinarmente e o quanto essa necessidade do estudo como algo disciplinado, né, ali é quando ele fala do grupo, né, do Círculo de Viena, aonde ele vai ser um momento de, agora aqui usando uma figura de linguagem, né, um momento de start na carreira dele, ao ponto de que ele começa a ter aquela disciplina, aquele rigor do Círculo de Viena, né, e com outros intelectuais, isso vai fazer com que o potencial dele se desenvolva, né, e esse seja marcado pelo seu primeiro momento, vamos dizer assim, de sua obra, né. Então, eu acho que o Wittgenstein se presta muito, né, para o que eu sempre costumo dizer, o filósofo, assim como as outras disciplinas humanas, eles são reflexo dos outros intelectuais das outras disciplinas humanas, eles são reflexo do momento sócio-histórico cultural em que estamos vivendo, né? Influenciados por aquele momento, não há como, nós somos, né, como já voltando lá ao nosso Aristóteles, nós somos animais, vamos dizer, racionais, sociais, né, e temos essa necessidade de fazer esse intercâmbio social entre nós. E a linguagem é um instrumento fundamental para isso. Pessoal, termino aqui então a nossa aula, né? Nos encontramos no nosso próximo tópico e no nosso próximo filósofo a ser analisado. Espero que tenha contribuído de alguma forma para os estudos de vocês e acho que o interessante é isso,
manter uma constância no estudo, né? E principalmente tentando trazer para vocês essas noções de uma maneira, começando de uma maneira mais superficial e depois fazendo um aprofundamento, tá? Tenham todos um bom descanso e nos encontramos então, né, nas nossas próximas, nos nossos próximos intelectuais. Não deixem acumular a leitura dos textos e nem de tentar fazer resumos, porque isso dificulta bastante, né? Depois no meio, no próximo período das nossas avaliações.